estudantes do primeiro ano, tudo bem com vocês? Temos então mais uma aula de história, nossa aula 18. Lembre dos nossos combinados, ficar em casa, que é o lugar mais seguro para você nesse momento. Lave sempre as suas mãos, antes e depois das aulas e sempre que possível. E arrume um lugar ali bem confortável para você colocar seus materiais, porque nós temos muitas coisas para aprender hoje, certo? Vejam lá os materiais que a gente vai precisar hoje. O caderno ou uma folha para registrar a aula de hoje, lápis, borracha e lápis de cor. Eu vou dar um tempo para você pegar esse material, certo? Então vamos lá, vamos fazer a revisão da aula passada. A aula passada nós falamos de documentos e registro pessoais. Nós aprendemos que todas as pessoas precisam ter documentos. Eles trazem informações importantes sobre as pessoas e permite que elas sejam identificadas como cidadãs. Existem diferentes tipos de documentos. Cada um traz informações específicas para a nossa cidadania. Vimos sobre a certidão de nascimento, que é o nosso primeiro documento, né, que comprova que a gente existe, certo? Vimos sobre a caderneta de vacinação, onde tem aspectos de saúde e de vacinação da criança. Vimos a carteira de identidade, que nos identifica e a gente usa esse documento a vida toda. Posso até brincar que é o documento que a gente mais utiliza. Vimos sobre o título de eleitor, que nos dá o direito, né, de escolher nossos representantes políticos. A carteira profissional, que tem o registro de trabalho mesmo, né, das pessoas. A CNH, a Carteira Nacional de Habilitação, que dá o direito de dirigir ou pilotar um veículo, né, automotivo, certo? E vimos sobre o passaporte, que nos permite viajar para outro país e voltar para o nosso país de origem, certo? E também falamos que os documentos trazem o carimbo do polegar. A impressão digital é formada pelos desenhos das linhas salientes das pontas dos dedos. As impressões digitais são únicas em cada indivíduo. Até fizemos uma atividade onde você aprendeu a desenhar usando as impressões digitais. E vamos para a nossa aula 18. Hoje nós vamos começar de uma maneira diferente. Nós vamos começar com algumas adivinhas. Presta atenção e tenta adivinhar, certo? Cuido da natureza com todo carinho. Cuido das flores. Eu sou um desenho ali para ajudar. Jardineiro. Conseguiu acertar? Vamos para outra? Faço muitas comidas, doces e salgadas. Utilizo panelas para fazer as refeições. Sou o
cozinheiro. Mais uma. Sou um soldado, meu trabalho é importante. Salvo vidas e apago o fogo. Sou o... Esse tá fácil, né? Bombeiro. Outra. Adoro fios e agulhas. As minhas produções favoritas são as roupas. Sou um costureiro. Gosto muito de viajar. Sou aquele que dirige o veículo para levar você para passear. Sou o motorista. Conseguiu acertar as adivinhas? E olha lá. Falamos então do jardineiro, do cozinheiro, do bombeiro, do costureiro e do motorista. Nossa aula tem a ver com isso. Para descobrir sobre o que a gente vai falar hoje, nós vamos completar com as vogais. Lembra quais são as vogais? A, E, I, O, U. Vamos começar com a primeira, com a letra A? Tem a letra A. Será que só tem uma letra A? Opa, tem mais uma. Mais uma. Então, ó, já deu uma ideia aí do que será. A letra que vem depois do A, o E também tem. E depois do E? O I? O I não tem. E depois do I? O O. Opa, formou a nossa palavra. Nem usamos a letra U. Nós vamos falar hoje dos trabalhadores, certo? Então pegue lá o seu caderno ou a sua folha e vamos registrar a aula de hoje. Coloque a data, aula 18, História, Relações e Trabalho da Comunidade. Eu vou dar um tempo aí para você fazer, certo?
Então vamos continuar? Eu quero saber de vocês. O que nós podemos encontrar em nossa rua, nossa comunidade, do nosso bairro? Quando a gente sai andando pelas ruas onde que nós moramos, o que a gente encontra? Encontra moradias? Sim. Encontra escola, parques, praças ou encontramos alguns comércios também. Pensa aí. Para a gente pensar nisso, eu peguei um pedaço de um mapa aqui da cidade de Curitiba. E eu quero que você perceba uma coisa. No mapa a gente tem os desenhinhos. Você já percebeu isso? Você sabe o que quer dizer esses desenhos? Esses desenhos são ícones de localização. Vamos ver eles bem pertinho? Olhe lá, o primeiro. Esse ícone que tem o garfo e a faca é um restaurante. Tem o ícone do museu. Tem o ícone do ponto de táxi, do banco, da igreja, do hospital, que tem ali a letra H, da mecânica, que tem as ferramentas, do posto de gasolina, da panificadora ou de uma lanchonete, quando tem o avião do aeroporto, do salão de beleza, que tem o pente ali, a tesoura, e de parque, certo? Para que esses lugares funcionem, é necessário que estejam pessoas trabalhando neles. Por exemplo, lá no restaurante, quem trabalha no restaurante? Tem o garçom, tem o chefe, o cozinheiro, tem também o caixa que você vai acertar no final. E no salão de beleza? No salão de beleza tem a atendente, a recepcionista, tem quem faz as unhas, a manicure, tem quem corta o cabelo, né, o cabeleireiro, certo? E na mecânica? Na mecânica tem as pessoas que consertam o carro, o mecânico, quem é latoeiros e até outros trabalhadores. Agora, lembra que eu falei do H de hospital? Eu vou dar uma atividade para vocês fazerem. Desenhe ou escreva quais profissionais que trabalham no hospital. Vou dar um tempo aí para vocês realizarem essa atividade, certo?
Então, já terminou sua atividade? Se não terminou, você pode terminar depois. Só lembre que tem que fazer, certo? E quem que você colocou como trabalhadores no hospital? Olhe lá a imagem. Se você colocou enfermeiros, enfermeiras, médicos, médicas, motorista da ambulância, as pessoas que fazem a limpeza do lugar, acertou. É claro que tem muitos outros profissionais que atuam dentro do hospital. Essa lista pode ficar bem grande, vários desenhos aí, certo? Agora nós vamos ver o trabalho na história, como era bem antigamente, certo? Lembra que a gente falou da pré-história? Será que naquela época existia trabalhadores? Existia sim. Na época pré-histórica, o trabalho de caçar e pescar era feito pelos homens. O de coletar, preparar os alimentos e cuidar das crianças cabia às mulheres. Se a gente pensar, foi a primeira divisão de trabalho na história mesmo, certo? Que nós temos informação, é claro. Depois a gente lembra que eles começaram a plantar, precisavam de trabalhadores para a agricultura. Lembra que eles começaram a cuidar dos animais, precisavam de trabalhadores para fazer esse trabalho de cuidar dos animais. E com isso eles fixaram, as suas casas. Precisava de trabalhadores para construir essas casas. Começaram a usar utensílios. Lembra que a gente falou dos utensílios de barros? Precisavam de um trabalhador que fizesse esses utensílios, certo? E também eles faziam cestos para usar, para coletar os alimentos. Precisava de trabalhador para fazer esses cestos, certo? Então, após eles fixarem as casas, a agricultura, a pecuária, surgiram os artesãos, que eram os profissionais especializados que fabricavam produtos ou prestavam algum serviço à população. Como a gente pode ver ali na imagem, a primeira, o que eu consegui ver, parece que ele está fabricando uma ferramenta. Olha a segunda, que legal! Eles faziam tecido, até com as lãs dos animais. E esses tecidos sempre eram da mesma cor. Daí eles começaram a tingir os tecidos. Então na segunda tá mostrando uma imagem ali deles tingindo o tecido. Legal, né? E até tinha quem fizesse a comida, como na terceira imagem ali, que aparece eles fazendo pães, certo? Com a Revolução Industrial, teve uma particularidade: a substituição do trabalho artesanal pelo uso das máquinas. Foi nessa época também que teve o crescimento das fábricas, das indústrias, e as pessoas começaram a ser contratadas para trabalhar nessas fábricas, dessas indústrias, E quem era contratado para trabalhar nessas fábricas eram os operários, certo? Agora vamos ver alguns trabalhadores do passado e do presente, certo? Antigamente tinha a telefonista, certo? Quando surgiu o telefone para a população, não se ligava diretamente de uma pessoa para outra. Se ligava para a telefonista e a telefonista que fazia essa conexão, certo? Com o avanço tecnológico, esse trabalho deixou de ser necessário. Porém, em alguns lugares ainda tem as telefonistas ou secretárias para encaminhar as chamadas ou até mudar de um ramal para outro, certo? Vamos ver outros trabalhadores do passado e do presente. Antigamente tinha a datilógrafa e ela usava a máquina de escrever para fazer os textos. E hoje em dia? Hoje em dia é difícil a gente ver uma máquina de escrever, Tem o digitador ou a digitadora, Que utiliza o computador para escrever os textos também, certo? Outros trabalhadores do passado e do presente. Antigamente era muito comum as pessoas receberem diariamente em suas portas os leites e os derivados. Quem entregava era o leiteiro. E hoje em dia não tem mais. Nas grandes cidades. Em algumas cidades do interior ainda tem. Mas hoje em dia, quem trabalha com restaurante, panificadoras, confeitarias, recebe o leiteiro sim. E sabe de onde que ele recebe? Do caminhão. Que interessante,
Agora vamos falar de moradias de trabalho. Antigamente, diversas famílias usavam as moradias também como local de trabalho. Podemos ver isso nessa imagem, uma pintura de Humboldt, de 1656, que retrata uma moradia com um lugar de trabalho. Dá até para ver ali que tem uma criança dormindo no berço, outra criança brincando, e os adultos estão trabalhando com fiação. A mulher ali está fazendo, o fio, e o homem está fazendo o tecido, tecelando, certo? Bem interessante. Mas será que é só antigamente que isso acontece? Não, hoje em dia também tem pessoas que utilizam da sua moradia como local de trabalho. Ali na imagem nós vemos uma costureira que trabalha em casa. Os artesãos, a maioria deles também trabalham em casa, fazem crochê, tricô, pintura, Tem até alguns que têm até uma salinha chamada de ateliê para fazer a sua atividade profissional. Temos também ali uma cozinheira, uma confeiteira, parece que está fazendo uns bolos, Também utiliza da sua cozinha para fazer seu material de trabalho, seu produto de trabalho para vender, certo? E você já deve ter ouvido falar do home office. O home office, ou trabalho remoto, não é algo atual, não. Porém, com o novo cenário de pandemia que estamos vivenciando, tornou-se melhor opção, tanto para as empresas como para os empregados, dos trabalhadores de sair de casa e não correr nenhum risco, E você sabe o que quer dizer home office? Traduzido, que é uma palavra em inglês, quando a gente traduz para o português, quer dizer escritório em casa. Na prática, é o profissional usar da sua moradia para realizar suas tarefas de trabalho, certo? Vamos falar de algumas profissões da atualidade. Tem algumas profissões que antigamente não existiam e que estão surgindo. É claro, daqui para frente podem aparecer muitas outras. Eu coloquei ali 4 para a gente conhecer. Primeiro é o analista de sistemas, Uma pessoa que vai trabalhar com os dados, com a informática, com o computador, certo? O astronauta até existia antigamente, mas era raro, era um evento quando falava que um astronauta ia para o espaço. Hoje vão com até mais frequências. E você sabia que o astronauta pode ser chamado como cientista do espaço? Porque ele coleta, algumas coisas no espaço, até na Lua a gente já ouviu falar, para que seja estudado aqui na Terra para ver a evolução das coisas, certo? Também tem o médico à distância, que faz o uso de modernas tecnologias para atender os pacientes localizados em áreas distantes ou até mesmo, nessa época de pandemia, o atendimento via o computador, até por segurança tanto do paciente como do médico, certo? E o piloto do drone? Nós já falamos do drone, que é aquele veículo não tripulado, mas que é necessário para observar uma área maior e precisa de alguém que pilote isso dali, para que consiga atingir o seu objetivo. Conhecemos então algumas profissões da atualidade. Será que todas as pessoas têm direito ao trabalho? Com certeza, todas as pessoas. E também as pessoas com alguma deficiência. Existe até o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei 13.146 de 2015, que assegura e promove a todas as pessoas com deficiências condições de igualdade, exercício dos direitos e das liberdades fundamentais. Até buscando essa igualdade, esse exercício do direito, que é direito para todo mundo e para elas também, para todas as pessoas, o Ministério Público do Trabalho tem feito diversas campanhas, junto com outros órgãos, de incentivo à contratação de pessoas com deficiências. Como eu falei, elas também têm direito ao trabalho. Vamos ver ali na tela. A primeira é uma campanha para motivar e orientar jovens com deficiências a ingressarem no mercado de trabalho. É a campanha Aprendiz com Deficiência. Precisamos de você, empresário da saúde, para ganhar esse jogo. De um lado, eles aprendem uma profissão, do outro, ensina a superar limites.
Muito legal, né? Que os empresários dêem essa oportunidade para os aprendizes, para os jovens irem conhecer a profissão, né? Irem trabalhar e também ganhar o seu próprio sustento. Outro é o dia D, de inclusão de pessoas com deficiências no mercado de trabalho. Então, a parceria do Ministério Público do Trabalho e da Secretaria do Trabalho, certo? Incentivando a contratação dessas pessoas. Como eu disse, elas também têm direito ao trabalho, certo? E criança pode trabalhar? Daí você vai me dizer, mas professora, nas aulas passadas você falou que a gente tem que ajudar em casa, colaborar. Verdade, junto com seus familiares. Arrumar as suas coisas, arrumar o seu quarto, a sua cama, isso é um trabalho colaborativo. Mas no Brasil, em outros lugares do mundo, tem crianças que trabalham e às vezes até em trabalhos arriscados, certo? Por isso que o Ministério Público do Trabalho, ele criou essa campanha sobre o trabalho infantil, que tem como objetivo sensibilizar a sociedade às consequências do trabalho infantil e a importância de garantir às crianças e aos adolescentes o direito de brincar, estudar e sonhar. O dia 12 de junho, ele é o dia contra o trabalho infantil. Então, como eu disse, colaborar em casa é uma coisa. Você está podendo brincar, você está podendo estudar. Tem muitas crianças que vão trabalhar em trabalhos perigosos que não têm o direito nem de estudar. Isso não está certo. Ela tem que ter, primeiro direito garantido é a educação, certo? Agora, eu quero que você identifique esses trabalhadores retratados na imagem. Não é difícil não, acho que você conhece esse pessoal. Quem é essa? Essa é a professora Santina, ela dá aula do quê? De ciências. O trabalho dela é com a educação, é ser professora, certo? E essas duas você conhece? A professora Fabiola e a professora Vanessa, de educação física. Então o trabalho delas, como eu falei, também é com a educação e elas são professoras. E a professora Daniela, ela dá aula do quê? De língua portuguesa. E a professora Dircélia, ela dá aula de geografia, então conhece esses trabalhadores, né? E a professora Macleise, professora de ensino religioso. E essa vocês falarem que eu não conheço, eu vou ficar muito chateada, né? A professora Viviane, que dá aula de história, ou seja, eu, né? E a professora Thaís, que dá aula de arte. E a professora Emanuele e a professora Thaís, que dão aula de matemática, certo? Todas elas, então, são trabalhadores da educação, são professoras, certo? E eu vou contar para vocês. Eu, desde que eu era pequenininha, eu sempre quis ser professora, mas tinha uma outra profissão que eu também queria. Vocês vão tentar descobrir qual profissão é essa, certo? Tá escondidinha ali atrás, eu vou apagando, vamos ver se você consegue adivinhar o que a professora Viviane, se não fosse professora, ia ser. Tá fácil? Parece uma pessoa com uma bolsa ali. Opa, apareceu. Aqui não ajudou nada, né? Apareceu a cabeça, pés. Opa, alguém com mochila. Conseguiram? Até agora não tá fácil não, né? Opa, alguém com uma bandeirinha ali querendo ser identificada. Tá ficando mais fácil. E um grupo de pessoas ouvindo, tirando fotos. E olha ali, é um guia de turismo. Como eu falei para vocês, eu gosto muito de viajar. E se eu não fosse professora, eu ia viajar pelo mundo explicando e contando a história dos lugares. Se eu não fosse, então, professora, seria guia de turismo. Agora me conte, você é criança ainda, mas já pensou o que você quer ser quando crescer? Qual a profissão que você quer ter? É essa a nossa atividade agora. Você vai desenhar ou escrever qual profissão você quer ter quando crescer. Eu vou dar um tempo aí para você fazer essa atividade, certo?
Então, você já desenhou, escreveu o que você quer ser? Qual a sua profissão? Que trabalhador você quer ser quando crescer? É claro que é um sonho e espero que você realize ele, certo? Ou até pode surgir outros sonhos, outras idealizações pelo caminho, certo? E a nossa aula terminou. A gente se encontra na próxima aula, na próxima semana. Tudo de bom para vocês!